Tinha um saltinho 10, um saltinho 5, daí para baixo ele deixava. De 5 para cima ele levou tudo no sapateiro que tinha ao lado lá, onde a gente morava, mandou cortar tudo. Mesmo que ficava bambo, mas... E quando eu colocava o mesmo que ele cortou, ele está mais alta que eu, antes de sair, né? Eu disse, meu Deus, mas é os calçados que nós cortamos. E aquele dia estava piorando a coisa, eu estava vendo que ele ia tirar a minha vida, porque a faca não saía da mão dele, até levou junto assim para colocar o cadarço. E eu pensei, ele vai me matar, vai deixar eu aqui dentro apodrecer. Daí eu peguei aquele hotel e pensei assim, não, eu estava bem descontrolada, sabe? Esta sessão do tribunal foca no depoimento de Tânia, que descreve em detalhes o relacionamento abusivo e controlador que teve com seu ex-companheiro, quem ela é acusada de matar ao golpeá-lo com um halter de academia e depois cortando seu punho direito e o pescoço com uma faca. Ela relata um padrão de controle extremo sobre suas roupas, interações sociais, comunicação e até mesmo sua postura física, além de isolamento familiar e instabilidade emocional por parte dele, pintando um quadro de abuso psicológico intenso que antecedeu os eventos julgados. Acompanhe e diga: ela estava na razão quando o matou? Aquilo foram 6 dias de relacionamento. Eu pergunto para a senhora, 6 dias de relacionamento, essas foram lidos 6 dias de relacionamento. O Coronel Ribeiro era dessa maneira, emocionalmente? Isso era muito no início, né? Do início antes, só para posicionar, tanto a senhora como o cidadão jurado, isso antes de morar junto, era aquele namoro com 2 encontros presenciais só, durante 6 dias. Nós tiramos por amostra. Uhum. Ele tinha esses altos e baixos, hora ele queria acabar, hora ele queria voltar. Ele era assim, Ele ligava o dia inteiro. Ele passava mensagem direto para mim. Eu não tinha tempo para ficar respondendo, atendendo. Eu deixava às vezes no vácuo porque eu não vencia, sabe? Uhum. E quem mesmo nas brigas eu não queria falar com ele, não adiantava ele insistir. Ele tinha que entrar numa boa e prometer que não ia mais fazer isso e ser desse tipo. Até vocês viram, ele falava direto. Eu não conseguia, não vencia responder para ele. Quando era para ele passar uma mensagem, ele passava 20, 30. Eu nem conseguia responder a primeira, ele já estava na 20 lá. Uhum. E a senhora gostou dele? Sim, eu amava ele, muito. E acabou se envolvendo ali, ele foi para Massaranduba para morar com a senhora, é isso? Sim. Mas ele apareceu de sopetão, isso foi combinado, como é que foi? Olha, ele não conseguia ficar sozinho, sabe? Daí ele queria saber onde eu queria morar. Pode escolher, ele dizia. Uhum. Floripa, Balneário, qualquer lugar, qualquer cidade. Até fora do país ele ia comigo. Ele falava? Sim. Daí eu disse, não, eu gosto muito da minha cidade. Estou acostumada ali com meus filhos, minha família, me acostumei ali. Eu não consigo sair dessa cidade. É uma cidade pequena, mas é tudo organizado, tudo gente boa. E aí ele foi para Massaranduba? Sim. Conviveu, assistiu, viu, testemunhou qual eram os seus costumes, os seus hábitos. Tem que responder, Tânia, de uma maneira sonora que é gravado. Sim, eu não... Como é que foi isso? Sim, ele veio morar comigo e depois já quis ir embora, depois de um mês, porque aqui é estrada de chão, para ir no teu pai é estrada de chão, só tem poeira e não sei o quê. Esses silos do arroz ali solta fumaça, não sei o quê. Eu não vou ficar aqui nessa poluição, ele dizia, onde se viu. Eu vou embora, ele falou. Eu vou embora. Se queres ir comigo, vai. Se não queres, fica. Mas eu tô indo. Pra cá eu não volto mais. Então, depois que ele foi embora, ele chegou lá em casa, na casa da mãe dele, e começou a ligar pra mim de boa de novo. Daí eu não entendia mais nada, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. É como assim, mensagem. Ele passa, me ama, faz de tudo por mim, não sei o quê, tu é a mulher da minha vida, daqui a pouco... Ele para aquilo, daí ele começa, porque tu é uma estúpida, porque tu é grossa, porque tu fala alto comigo, porque não sei. Eu não entendia ele, juro por Deus que eu não entendia. Mais calma que eu era,
não existe. No fim, eu nem falava mais nada, porque tudo que eu falava não estava certo para ele. Eu andava mais muda do que falando, sabe? Tá ficando doente já. E por que a senhora foi morar com ele em Florianópolis? Devia ser amor, né? Foi. De vez em quando eu ia para lá e daí ele melhorou um tempo, mas depois começou tudo de novo. Ele era envolvente? Oi? Ele era envolvente? Ele envolvia, Sim. Ele trabalhava bem com as palavras, com as colocações? Sim, ele me dobrava assim, sabe? Uhum. Ele me conquistava para tudo. E quando vieram para Florianópolis, a senhora tinha convívio com a família dele, apresentou a família dele, afinal de contas ele tinha mais 4 irmãos e mais uma irmã, se não me falha a memória. Ele tinha mãe viva, né? Uhum. Tinha pai vivo também, não? Não, o pai já tinha falecido. Mas ele tinha mãe? Tinha. Ele chegou a morar com a mãe antes de conhecer a senhora? Chegou a morar com a mãe? Eu acho que não, assim, antes de me conhecer, não. Mas quando ele saiu de Massaranduba, ele parou um tempinho na mãe dele, depois começou tudo de novo, querer que eu volte. E daí, então, ele foi me buscar e para nós procurar um apartamento e ficamos uma semaninha, acho, na mãe dele. Daí depois nós alugamos outro apartamento para nós ficar correndo atrás de outro para poder comprar. Uhum. E ele apresentou os filhos para a senhora? Foi na casa dos filhos? Sim, ele disse assim, antes de um ir na casa do outro, ele disse, nós precisamos conhecer as nossas famílias, né? Eu a tua e tu a minha, né? Uhum. Eu disse, sim, podemos, claro. Mas tu quer ver a minha família primeiro ou eu posso ver a tua? Eu disse, não, eu quero ver a tua primeiro, né? Daí eu vim aquele dia ali nele, né? Daí ele disse que ele já combinou com os filhos, né? Para ir num jantar, para nós se conhecer e tal, né? Uhum. Daí a pouco ele diz assim, ele fez uma ligação para o Fábio, daí o Fábio não, ele tinha compromisso, mas eram avisados tudo bem antes para se preparar para aquele dia. Daí a segunda ligação ele fez para a Camille. Daí eu até conversei um pouco com a Camille, né? Ele perguntou, quer conversar com a Camille um pouco? Eu fiquei até meia assim, né? Nem conheço a guria, né? Mas sim, posso falar. Mas até deu poucas palavras, assim, né? Mas no jantar inventaram desculpa e não foram. Ninguém. E ele se chateava com isso? Meu Deus, isso era a revolta dele. Era uma revolta muito grande que ele tinha. Ele dizia, eu não tenho família, não tenho ninguém para mim, não tenho ninguém... Meu Deus, ele vivia chorando por isso. Daí eu não sabia se ele tinha problema, o que era, né? Contatos, assim, ele não tinha com os filhos. Vamos dizer, nos dias especiais dele, que é Natal, aniversário, Dia dos Pais, ele não recebia mensagem. Até um dia ele perguntou para minha filha, isso é normal? Os filhos não responder pro Dia dos Pais, assim, né? O dia do aniversário. Ela disse, depende de cada um, né? O pai também pode mandar, né? Como os filhos também. Quem vai na frente manda, né? Mas é direito dos dois. Uhum. E ele fala, inclusive, num desses áudios, desses 6 dias, que por amostragem a defesa solicitou, conforme faculta a lei, para que fossem exibidos, ele diz ali, eu não tenho família, né? Um dos áudios ele fala isso. Sim, ele sempre falava que ele não tinha família. Uhum. Sempre por causa da minha família, não sei o quê. Até para ir na mãe dele, ele ligava sempre, né? Porque eu insistia para ele ir na mãe dele, porque eu já tive avó de 80 e poucos anos. Eu achava estranho ela morar sozinha, eu tinha dó dela. Daí eu dizia para ele, vamos lá tomar um café na tua mãe, paramos na panificadora, vamos lá tomar um café com ela, que ela gosta muito de nós, fica tão feliz quando a gente vai lá. Daí ele ia. Uhum. Ele contou para a senhora que ele teve depressão por ocasião da última separação dele? Não. Não? Não. Ele contou que o último casamento dele, ele teve uma terapia de casal, que ele frequentou psiquiatras, terapeutas. Para mim, não. Para mim, ele nunca falou que ele tinha depressão, problema, essas coisas. Nunca. Uhum. Só que eu desconfiava, né, que ele devia de ter um psiquiatra, alguma coisa para
Talvez para se curar, talvez quando ele saiu do cargo dele, né? Talvez era muito pesado, foi muito judiado, né? Então eu insistia para ele para ir no médico. Até que um dia ele foi, né? Porque no fim eu estava sofrendo muito, estava perdendo muito peso, né? E daí meus filhos já começaram a perguntar: por que a mãe está perdendo tanto peso? Não está bem, não está legal lá o relacionamento de vocês? Eu disse: não, a gente faz exercício, pedala, cuida da alimentação, né? Daí ele ficou meio com medo, que eu estava muito magra, né? Que meus filhos começaram a perguntar. Daí ele disse: vamos marcar uma consulta no médico que eu conheço lá, que já é meu médico. Daí ele disse. Mas era médico dele? Sim. Psiquiatra? Não sei se era psiquiatra. Assim, eu fui, porque ele me levou, né? Para ganhar um remédio para mim voltar ao normal, assim, vamos dizer que eu estava com muita depressão. Depressão, não dormia, só emagrecendo. Eu comia bem, me alimentava, mas eu estava muito magra mesmo. Acho que uns 8 a 10 quilos eu tinha perdido quando estava com ele. Quem que era Lígia Ribeiro Ramos? Conheceu Lígia Ribeiro Ramos? Acho que é irmã dele. A Lígia Ribeiro Ramos disse que ele era doente, que ele tinha uma doença chamada depressão, que ele fez um tratamento. Isso a irmã dele falou para a delegada de polícia, está aqui no inquérito. A senhora conheceu a Lígia? Conheci, assim, quando chegava lá, alguém chegava que nós já estava lá, eu cheguei a conhecer, sim. Mas assim, só aquele dia, se for para ver de novo, não sei quem é. A Lígia contou também, e aí já é uma pergunta, que quando a senhora casou com ele, teve uma cerimônia, né? Isso. A senhora casou no papel com ele, né? Sim. No casamento, no cartório, e teve um jantar, é isso? Sim. A Lígia reclama e diz que todo mundo achou muito estranho que essa comemoração foi num restaurante de Florianópolis, é isso? Não, Jaraguá. Ele queria fazer em Florianópolis, algum lugar ali mais ou menos no meio, ou que seja em Balneário, né? Para não ficar longe uma família da outra. Daí no fim ele disse: vamos fazer em Jaraguá. Daí eu disse: mas vai convidar a tua família, né? Daí ele disse que não vou convidar porque eles não vêm. Na mesma eles não vão vir. E ele não convidou ninguém, a Lígia reclama, nem a mãe ele convidou. Nem a mãe. E os seus foram ao casamento? Meus, sim. Quem eu chamei, né, os mais próximos, sim. A Lígia também, e já é uma pergunta, a Lígia achava muito estranho que ele respondia aquilo que ela e a mãe perguntavam para a senhora, ele respondia pela senhora. Por que ele fazia isso? Olha, sempre foi assim. Eu não sei por que ele fazia isso. Quando eu ia assim para conversar com a pessoa, ele me cutucava assim, que não era para me falar nada. Daí ele disfarçava e ele falava por mim, sabe? Existem pelo menos 5 pessoas dentro dessa investigação, entre vizinhos, parentes, que diziam que a senhora olhava para o chão. Eu lhe pergunto o seguinte, eu lhe conheço já há 3 anos aproximadamente, mais 4 anos, e eu não notei isso na senhora. A senhora tem algum problema? A senhora olhava naquela época para o chão? O que acontecia com essas pessoas que encontravam a senhora estava sempre olhando para o chão? Não, eu era uma mulher alegre, família, amigas. Não, sempre tive minha cabeça erguida. Nunca abaixei a cabeça. Mas foi ele que me educou assim. Ele que me ensinou a andar de cabeça baixa e não olhar para ninguém. E não podia cumprimentar ninguém. Eu até ficava sentida assim quando eu passava na portaria, ele de mão dada comigo. Daí ele olhava para o porteiro e dizia bom dia ou boa tarde, né? Daí o porteiro, boa tarde. Daí o porteiro esperava eu também dizer, cumprimentar, né? Mas eu de cabeça baixa às vezes olhava assim para ele porque eu queria que ele visse um sinal. Porque eu tinha vergonha de passar o Silvio cumprimentar e eu não. Daí assim às vezes olhava para ele e só fazia assim, né? Fazer de conta que eu estou cumprimentando, mas eu queria que ele percebesse que eu não podia cumprimentar ele. Era um ciúme? A senhora dava motivo? Meu Deus, motivo da onde? Nunca. Eu sempre estava do lado dele. A informação também dentro dos autos, né? Não é nenhuma... A informação dentro dos autos.
Por que ele esperava a senhora no cabeleireiro? Ele gostava de ir ao salão? Quando a gente voltava da academia, na época que eu ia na academia, vamos dizer, já faz um mês ou mais que eu não fiz unha, né? Tá. Então, esse final de semana a gente vai lá no pai e na mãe e eu vou fazer minhas unhas, né? Que faz tempo que eu não fiz mais. Daí ele disse, tá bom, vamos ali tem um salão, né? Daí entramos lá. Ele que escolheu o salão? Ele que escolheu o salão? Sim. Ele conhecia, eu acho, já o salão, ele escolheu. Daí ele entrou comigo, né? Claro, nada a ver, né? Somos marido e mulher. E daí tá, a mulher marcou meu horário, a moça marcou meu horário e disse, então deixa o teu número aqui, qualquer coisa, né? Se surgir uma vaga antes ou vai atrasar um pouco para me te avisar, né? Pra gente ter contato. Não, pega o meu número, dizia ele para ela. Não era pegar meu número, era pegar o dele. E nas lojas, igual. Nas lojas era igual. E quando eu ia no salão, daí tá, que eu tinha marcado e era para ir outro dia, ele ia comigo. Ele era companheiro mesmo de salão? Companheiro mesmo. E eu não achava ruim. Dos homens que a senhora teve relacionamento, algum homem frequentava o salão junto, ia lá fazer a unha, fazer a tintura do cabelo? Não. Não? Nunca. O Hipólito até dizia, tá na hora de tu começar a se virar na cidade sozinha, né? Porque ele já estava cansado de ir comigo. Eu não gosto de sair sozinha, sabe? Mas eu não reclamava, porque o Silvio fazia isso comigo. Eu só não gostava que ele, pelas ameaças, que ele fazia comigo. Né? Ele era seu companheiro ou ele era um controlador? Pode até ser, porque quando chegava o dia de ir para o salão, ele entrava lá no salão, se sentava no sofá, no celular dele, lá ele ficava o tempo todo, olhava para mim no celular, olhava para mim, assim, né? O tempo todo assim, bem... Mas isso para o cabelo, a unha, o pé, a depilação, todas as coisas de salão? Tudo. A delegada de polícia informa nos autos, naquela peça que o doutor promotor pediu para que fosse lida, analisando o telefone dele, que ele comprava suas roupas. Eu achei assim, simpático até, né? Por que ele comprava suas roupas? A senhora que pedia para ele? Ele escolhia minhas roupas, assim, do jeito que ele queria. Não podia ser nada um pouco transparente. Claro que eu não usava, né? Eu não usava, nunca fui de usar vulgar, assim, né? Nunca fui vulgar. Ou usar blusa transparente, coisa assim, mas se marcava um pouquinho a alcinha do sutiã, ele já brigava comigo na loja. Não insiste. Pode jogar para lá, isso aí vai aparecer teu sutiã. Lá no final do relacionamento, ali, próximo da sua tragédia, ele já estava comprando, é isso? No telefone dele, pelo menos ali ele está... Sim. Nós fomos numa loja também comprar, daí mesma coisa. A moça lá, ela disse, vou deixar o meu contato, deixa o teu contato para mim, que quando chega novidade a gente avisa. Daí ele disse, não, eu vou deixar o meu para ti. Ela disse, ele dizia, né, que não era... Eu ia para pegar meu celular, né, ou passar meu número para ela, ele dizia, mesma coisa, não, eu vou deixar o meu número, pode entrar em contato comigo. Tem um vídeo ali, nos autos, a altura a senhora tinha a mesma altura que ele, né? Pelo menos demonstrava. Uns 5 centímetros, talvez, 3, menos que ele, né? E ele gostava também de opinar no seu sapato, né? No salto do seu sapato, é isso? Sim. Eu não podia usar nada com saltinho. Mas ele pedia para a senhora não usar ou ele tomou alguma outra providência? Não, ele tomou conta e tinha que ser assim. Ele mesmo pegou meus calçados, olhou tudo que tinha um saltinho 10, um saltinho 5, daí para baixo ele deixava. De 5 para cima ele levou tudo no sapateiro que tinha ao lado lá, onde a gente morava, mandou cortar tudo. Mesmo que ficava bambo, mas... E quando eu colocava o mesmo que ele cortou, ele está mais alta que eu, antes de sair, né? Eu disse, meu Deus, mas é os calçados que nós cortamos. Daí ele disse, não, mas vai lá, coloca outro. Coloca uma rasteirinha, então, fica melhor. Eu não quero que tu seja mais alto que eu. E, Tânia, isso era um cuidado, eu estou achando até bem moderno, essa questão do marido acompanhar no salão, do marido acompanhar a roupa, ele mesmo comprar, ele serrar os seus saltos. Eu confesso que eu nunca vi isso. O que era isso? Era controle?
Eu também não entendia. Também não entendia, porque por ele ir comigo no salão, comigo na loja, eu gostava muito da companhia dele, né? Eu não gostava de sair na rua, tanto que eu pedalava, fazia caminhada, trilha, praia, tudo com ele. Eu nunca gostei de sair sozinho, nunca saí também. Mas, assim de cortar o salto, assim, daí eu achei que era um exagero, né? Porque não era... O que era alto, eu até deixei para minha filha lá, vende para alguém, porque não vai servir no teu pé mesmo. O que era alto eu nem trouxe para Floripa. Só os médios, assim, mesmo assim, ele saiu tudo. Daí então eu não entendia ele. Ele passou a implicar com os seus netos? Sim, também. Ele isolou a senhora dos seus familiares? Sim. Meus netos ficava uma vez por mês, cada 15 dias. Saudade, né? Saudade deles, eu não trabalhava. Quem vai lhe julgar são... Eu não trabalhava, não, né? Tinha minha vida só eu, né? Então eu tinha saudade, como tinha um parquinho lá perto do apartamento onde eu morava, eu levava as crianças lá para brincar e coisa assim. Daí só por um dia que meu filho pediu para mim se a pequena podia dormir comigo na minha casa, daí ele já começou a estourar. O seu pai, ele também? Meu pai também. Acabou implicando, porque meu pai andava muito doente e eu sempre estava lá com ele. Antes de conhecer ele, eu sempre estava com meu pai. Ele desdenhou ali um momento ali do áudio, né? Que ele passa que ele já estava com quase 100 anos e já estava para morrer, né? Isso. Que você esquecesse o pai também. Esquece o pai, esquece os netos e os filhos. Isso. Os filhos também? Os filhos também. Também. A senhora professa que religião? A senhora tem que religião? A senhora é protestante, a senhora é católica? Católica. A senhora é católica. Por exemplo, o batismo de um neto para a senhora é uma coisa importante? Tinha batismo do... Eu perguntei para a senhora se é uma coisa importante na sua cultura, sim, claro, no seu costume, na sua forma de viver. Nossa, a nossa religião é o mesmo protestante, o que partiu para crisma, casamento, batizado, primeira comunhão, para mim é sagrado, sabe? Para minha família eu nunca faltei. A polícia pegou o livro de frequência de visitas no apartamento onde vocês moravam. E eles conseguem achar uma única pessoa que visitara a senhora e o senhor Coronel Ribeiro. E fora seu filho John, numa passagem que ele teve aqui por Florianópolis. Por que ninguém visitava vocês? Eles vieram ali porque a esposa dele tinha vindo para cá, para Floripa, para fazer o nariz, né? Na cirurgia. Uhum. Daí, quando ficou pronto, eles nem esperavam que ia terminar tão cedo, né? Uhum. Daí ele disse, nós estamos passando aqui na frente, que a Cris veio fazer uma cirurgia, a mãe está em casa? Eu disse, sim, estamos. Daí, então tá, nós vamos dar uma passadinha ali, mas bem rápida assim, né? Daí eu falei pro Silvio, o John e a Cris estão vindo ali. Daí ele já gritou e disse, o quê? Será que ela vai vir pedir desculpa para mim? Daí eu disse, não sei, eu só sei dizer que ela foi fazer uma cirurgia e eles iam passar por aqui para me dar um abraço e ficar um pouco com nós aqui, sabe? Daí ele disse, não, eu não vou ficar aqui, eu vou pegar a bicicleta, mas ele se arrumou assim, em menos de 3 minutos, eu acho, pegou a bike e sumiu. Diz, ele só me avisa quando eles saírem de dentro de casa. Uhum. Porque eu não vou entrar, ele disse. Naquela semana, no dia 22 de maio, a senhora teria o batizado de uma das suas netinhas, né? Sim. A senhora fazia questão de comparecer nesse compromisso? Sim, muito. Nunca faltei. E ele proibia da senhora comparecer nesse compromisso? Ele me proibiu. Ele não queria mais saber da minha família, não queria saber mais dos meus netos, meu pai, ninguém prestava para ele. Mas tem um registro no celular dele que no dia 4 de junho ele fez uma reserva em uma pousada em Urubici. Isso está registrado pela delegada de polícia. Na verdade, eu nem estava sabendo que ele estava programando essa viagem. Daí ele só falava, no batizado ninguém vai e nem
não quero ver ninguém contigo no teu aniversário. Ou nós nem vamos para lá no teu aniversário para chegar com eles. Calma, eu vou marcar algo para nós sumir. Só um minutinho. Quando que é seu aniversário? 4 de junho. 4 de junho. Exatamente essa reserva está ali no telefone dele. Sim, eu fiquei sabendo que estava mesmo reservado aqui, né? Mas da boca dele eu nem sabia. Ele ia me levar à força, de certo, né? Porque... Mas a delegada de polícia, ela interpretou que o casal era um casal feliz e que ele só promovia coisas boas ali. Teve um relatório lido aqui para o cidadão jurado. A senhora está, pelo que eu estou entendendo, esse 4 de junho era para evitar que a senhora tivesse contato com seus familiares. Por isso a reserva. Isso. 4 de junho era seu aniversário. Isso. Sem aniversário, sem batizado. Isso. Brigando com os seus filhos. Isso. E lhe controlando. Isso. O apartamento, a delegada também falou que ele proporcionava tudo, que ele comprou um apartamento, que ele... Como é que é essa questão do apartamento? O apartamento, nós procuramos, né? Eu fiquei uns dias ali para procurar um apartamento, daí ele já conhecia esse apartamento ali, né? Daí ele gostou, invocou, olhamos vários, né? Mas ele invocou nesse ali. E daí depois ele perguntou para mim se eu tinha dinheiro para dar a entrada, porque ele não tinha nada para dar a entrada e o casal que estava saindo queriam a entrada para eles entrar em outro. Daí eu disse, olha, eu posso te arrumar 100 mil, né? Mas por enquanto eu não tenho. Daí eu fui no meu advogado, né? Fizemos um documento, né? Que eu arrumei esses 100 mil para ele e também o carro, que depois ele me invocou para me botar no nome dele também, né? Mas do 100 mil tem documento. Os documentos ficaram aqui no apartamento. Para comprar o apartamento dependeu do seu dinheiro? Do meu dinheiro, Entendi. Senão nós não conseguíamos. Para que ele pudesse andar de carro, dependeu do seu carro? Do meu carro. O dele ele até vendeu para dizer para pagar umas contas aí, para acabar de limpar o cartão, para começar, né, a melhorar as dívidas dele. Ele estava a pé, né, como você costuma falar, e morando de aluguel. Isso. E o dinheiro dele tinha uma pensão um valor ali, um salário de 26 mil reais. 26 mil reais. Continue induzindo as respostas. Vou pedir para você perguntar se ela sabia qual era o valor da pensão, se ele utilizou o carro para quê, para não induzir as respostas. Doutor. Não tem indução, excelência. Esse julgamento nós já fizemos, ela foi absolvida. Doutor, essa questão da argumentação só deixo para um segundo momento. Agora as perguntas objetivas em relação aos fatos. Todas são objetivas, excelência. Mas eu vou pedir para o senhor perguntar objetivamente sem induzir as respostas. Porque o senhor perguntou, não, só responde sim, isso. Então, o senhor pergunte para ela e ela responda a partir dali. Excelência, eu vou atender Vossa Excelência, a senhora manda e eu obedeço, mas esse momento é sagrado entre o acusado e o seu defensor. Eu sei que Vossa Excelência está um pouco irritado, isso tem demonstrado isso desde o começo da sessão. As conclusões que o senhor está tirando. A senhora também está tirando conclusões a meu respeito. Vossa Excelência está tirando conclusões a meu respeito. Inclusive fazendo assim um gestual. A senhora é magistrada, presidente dessa sessão. Eu sou um homem de 50 anos, Excelência. Tenho 30 anos de tribuna. Eu vou solicitar a Vossa Excelência. Eu vou solicitar a Vossa Excelência que não faça esse tipo de coisa com esse calejado advogado. Eu vou pedir para o senhor fazer a gentileza de fazer as perguntas objetivas para ela. Por gentileza, eu também lhe peço encarecidamente que respeite esse calejado advogado que está aqui. Obrigado, Excelência. Dona Tânia, quanto que ganhava o Coronel Ribeiro? Ele falou 26 por aí. E ele botava esse 26 no bolso, caía na conta dele, era 26 limpinho para ele gastar como quisesse? Não sobrava, vamos dizer, 26, porque tinha muito desconto e coisa, e ele também pagava pensão, né? Entendi. As contas da casa, quem é que ele pagava tudo? Ele que era o mantenedor? Não, eu ajudava na metade ou mais, no início, quando estava com ele. Ele não tinha Mas nada. ele... Como? Eu também não sei, né? Que ele não tinha nada. Entendi. Eu acreditava, mas eu vi que ele estava sofrendo muito, que não tinha... Ele tinha cartão de crédito? Tinha. Tinha. Muito bem. O fatídico dia, 22 de maio, como é que foi esse dia? Do acontecido? Exatamente, 22 de maio
de 2019. A senhora lembra o que aconteceu? A senhora, vamos trabalhar um pouquinho antes, na noite, né? No 21. Vocês foram dormir, como é que estava? Tinha essa expectativa do batizado? A senhora estava se sentindo oprimida, não estava? Estava me sentindo oprimida, sim. Sempre, né? Sempre oprimida, ameaçada. A senhora sentia um isolamento, que ele lhe isolava? Sim, isso estava me sufocando muito. Antes disso, a senhora relata uma ameaça, né? Quando aconteceu e de que forma aconteceu? Olha, a primeira vez foi por causa de uma menina no Face. Quanto tempo antes? Nós já estávamos casados e morando no apartamento. Não sei te dizer, não sei. E o que aconteceu? Porque ele que controlava o Face, né? Daí ele falava de família, de irmão e coisa, né? Daí um dia eu peguei o celular, daí eu comecei a olhar no nosso Face, né? Daí eu perguntei para ele, eu gostaria de conhecer a tua família, porque eu não conheço, né? Uhum. Daí eu comecei, daí dizer ele, puxa aí, essa ali é minha irmã, essa ali é a minha filha, esse lá é, né? Tudo assim, né? E daí depois chegou numa moça, assim, né? Muito vulgar e coisa assim, daí eu disse, essa, quem que é, né? Daí diz ele, essa é uma amiga da minha filha. Mas ele sempre dizia que não tinha família, não era amigo de ninguém. E aquela hora ele disse que é amiga da minha filha. Daí eu disse para ele, como? Amiga da tua filha, se nem você não é amigo dela, né? E como é que tu vai ser amigo de uma amiga dela? Daí ele já foi para a gaveta e chofaca, por isso que eu tenho vontade de me matar. Toda a vida eu falei para ti que eu tinha vontade de me matar, porque toda mulher é igual. E foi indo, daí eu disse, não faz isso, não sei o quê, né? Que eu te amo, não sei o quê. Daí ele bota a faca no meu peito. Botou a faca no meu peito, com a ponta no meu peito e o cabo no peito dele e me segurou aqui. Daí ele disse que ia me matar. Eu te mato, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu fui me ajoelhando assim até o chão. Daí eu disse, não me mata porque eu te amo. Eu tô aqui porque eu te amo. Por favor, não me mata. Meus filhos estão no meu coração. Eu vim pra cá só por amor, mas meus filhos eu amo muito, não me mata. Daí ele disse, levanta. Daí eu levantei. Daí ele disse assim, vou te falar uma coisa, eu não vou no batizado. E outra coisa, se tu me denunciar, eu acabo com a tua vida. A senhora quer uma água? Por favor. A senhora pode... Eu perguntei sobre essa ameaça, porque além da senhora sempre ter falado isso, a Nathalie também fala que a senhora fez um combinado com a Nathalie, da Nathalie ligar toda noite e dar boa noite para a senhora. Isso. Isso era uma estratégia de sobrevivência? Medo que ele ia me matar, ia me esconder, eu sei lá, meus filhos iam ficar sabendo. Dona... Daí eu liguei um dia para ela e disse, filha, liga para a mãe de vez em quando, tá? Apesar de que ela sempre ligava para mim, né? Eu, mulher, e ela também, nós se conversava muito assim, né? Mas eu nunca tinha abrido o jogo para ela. Fui tocando assim, daí quando eu via coisa pior, daí eu disse para ela ligar para mim, pelo menos à noite, se ela não podia durante o dia. Daí se eu responder, porque tá tudo certo, eu disse para ela disse, mas por que, mãe? Daí eu disse, não, nada, só pra gente conversar, né? A mãe quer saber como é que tu tá também. Daí um dia eu cheguei na casa dela, ela perguntou por que eu
pedi isso para ela, né? Que ela sempre me liga. Daí eu disse nada, não é nada, não se preocupa com a mãe. É só brincadeira, eu disse para ela, né? Por que a senhora não procurou a polícia? Não tinha como, não tinha. Para começar, meu celular estava sempre do lado dele. Aonde ele ia, meu celular junto com ele, o meu e o dele. Número de vamos dizer, número ou senha do interfone, para mim, pelo menos, uma hora eu ter uma oportunidade de falar com o porteiro, pelo menos, né? Ou ele me dá o número, né? Até um dia eu pensei em levar o lixo sozinho. Daí eu pensei, eu acho que eu vou até na portaria para ele me dizer com que número que eu posso ligar para ele, né? Porque eu já estava muito com medo que ele ia fazer algo comigo. Mas eu nunca tive a oportunidade de levar o lixo sozinha ou sempre com ele. Nem dentro de casa ele não me deixava. Ele me levava junto para levar o lixo, né? Ficava nos fundos da garagem. Mas ele tinha um irmão que era coronel. Por que é que a senhora não buscou o irmão dele, Coronel Socorro? Estava na família? Ele tinha um outro irmão que era subtenente. Por que a senhora não procurou ele? Eu não tinha número de ninguém, eu não tinha contato de ninguém. Mal eu tinha dos meus filhos, meu celular foi limpo, tudo. Mas o sobrinho dele era policial civil. Por que a senhora não bradou socorro? Não, eu não tinha como. Não tinha, só grudada nele. Até para tomar banho, ir no banheiro, eu tinha que ir com porta aberta, não podia fechar. Eu não sabia se ele era doente, porque o que tinha no banheiro? Banho até nós tomava. Tinha 2 banheiros, um aqui e outro na suíte aí. Daí eu tomava num, que eu coloquei as minhas coisas num banheiro, daí eu disse sim, então a gente fica cada um, que a gente tem muita coisa, que fica no banheiro. Daí ele disse sim, pode ser, esse daqui pode ser meu e o outro fica para ti. Mas eu tinha que tomar banho, mesmo assim eu tinha que tomar banho de porta aberta. Falar em banho, nós temos uma evidência pericial extraída do seu telefone, que há 10 dias, dos 10 primeiros dias do relacionamento virtual, ele queria sexo virtual com a senhora, sexo pelo telefone, pela videochamada. Isso era uma coisa que a senhora gostava de fazer? Imagina, nunca. Estou com 58 anos, mas nunca tive coragem de fazer isso. Ele queria lhe convencer para ter mais uma mulher e vocês fazerem sexo a 3. A senhora queria isso? A senhora gostava disso? A senhora já fez isso? Quando ele falava isso, eu só chorava. A senhora se sentia desconfortável com essa proposta ou exigência dele? Meu Deus, eu preferia morrer, mas não fazer isso. Eu sou a mulher de família, não sou dessas coisas, não. Dona Tânia, também se a senhora quisesse e gostasse, não haveria problema nenhum. Mas a senhora não se sentia confortável? Não. Até um dia ele fez uns vídeos aí sem eu saber. E daí qualquer briguinha, ele dizia que ele ia soltar isso. Ele ia soltar. Pornografia da vingança, como a lei chama. Eu nem sabia disso, sabe? Daí ele disse, se tu me deixar, eu te mato, ou eu vou soltar lá na tua cidade isso, até pro teu pai ver. Eu ficava desesperada, da onde minha família, meu pai vai ver alguma coisa dessa de mim. Mas por que a senhora não procurou a polícia, dona Tânia? Não tinha como. Mas a senhora morava com o coronel, morava com a polícia. Ai. Eu vivia dentro de 4 paredes, grudada nele. Meu celular, raras vezes que eu dizia, eu quero ligar para minha filha ou assim, mas tinha que ser na frente dele. Ou para um filho meu, assim, né? Mas, fora disso, nem sei como é que eu consegui aquele dia falar isso para minha filha, né? Foi assim, bem rápido, que até que ela não entendeu. Ele tinha acesso ao seu telefone? Sim, mais que eu.
A senhora também tinha acesso ao telefone dele? Tinha, mas eu não gostava de ficar pegando o celular dele na mão, não. Não gostava mesmo. Nunca. Eu só dizia assim, eu sou difícil de se apaixonar, mas se eu me apaixonar por ti, vai ser assim, né? Sem traição, sem nada, né? Então, o teu celular eu nunca vou pegar na minha mão. Mas se um dia eu desconfiar, né? Daí o casamento se foi. A senhora forneceu a senha do seu celular e o celular para os investigadores de polícia quando da tragédia. Lembra disso? Lembro. A senhora também forneceu o celular do Silvio, do Coronel Ribeiro, e a senha daquele celular quando da tragédia. Sim. Eles perguntaram se eu podia dar a senha do meu celular. Eu disse sim. E falei para eles como é que era. A senhora teve o seu celular... Do meu celular, eu disse sim. E falei para eles como é que era. A senhora teve o seu celular periciado, vistoriado? Sim. Não sei onde está o meu celular. Apreendido no processo. E o dele também. Depois eles passaram perguntando a senha, se eu sabia a senha. Eu disse sei. A senhora sabe onde o celular dele está? Não. O celular dele foi devolvido para a filha. Eita. O celular dele... Mas eu não foram extraídos dados do celular dele. A senhora sabe por quê, não? Duvido alguma coisa, mas sei lá. A senhora sabia que a delegada, mesmo tendo encontrado dados no telefone, ela não registrou esses dados, ela não extraiu, ela não disponibilizou essa extração para o processo? Não, eu não sabia. Eu pensei que eles tinham pego dele, porque eles pediram a senha do celular dele, eu dei, de boa, do meu. O celular dele foi devolvido para a filha? Não sabia. Pensei que estava lá junto com o meu, porque no meu, bem dizer, não tinha nada. No dele tinha muita coisa, só que ele apagava tudo, nem sei o que tinha, né? Natânia, vamos, dia 21 de maio de 2019, Florianópolis, bairro Estreito, edifício Alure, 7º andar, apartamento 715, confere? Sim. Que horas se recolheram na noite que antecedeu a tragédia? Olha, eu sei que nós tocamos no assunto do batizado e coisa assim, né? E daí ele já não gostou, né? Daí eu disse, tá bom, então vamos dormir, né? E amanhã a gente volta a conversar sobre isso. Ele disse, tá bom. Daí eu levantei mais cedo, né? Fiz o café, como de costume, e peguei uma toalha, botei na bancada para passar umas roupas dele e minha, né? Peguei a mala para botando ajeitadinho dentro, para uma coisa já ficar pronta para não deixar para a última hora, né? Daí ele levantou. Quando ele levantou, ele perguntou o que eu estava fazendo. Daí eu disse, eu estou arrumando as roupas para nós ir no batizado, né? Daí ele disse, não, ninguém vai no batizado. Eu disse, como não? Como não? Eu sempre participei dessas coisas assim, com que cara que eu não vou, né? O que meus filhos vão falar, minha família, né? Nós dois, ali sempre estava lá e agora não querer ir. Daí ele disse, tu que escolhe então? Tu que escolhe, teus filhos ou eu? Daí eu disse, se eu estou aqui é porque eu te escolhi, eu disse para ele, né? Mas não por isso que nós vamos deixar de ir na casa do meus filhos e ir no batizado. Ele disse, não, ninguém vai. Eu já falei, tu que escolhe, eu ou ele. Daí ele foi para a gaveta e, de novo, pegou uma faca e já veio por cima de mim, sabe? Eu te avisei já ontem que nós não íamos, não sei o quê. Eu disse, tá bom, então, ninguém vai, ponto, né? Daí, mesmo assim, ele passa a faca no meu peito, me botou no chão de novo. Tu quer morrer? Ele dizia, desiste, para de falar desse batizado, senão daqui tu não sai mais. Daí, foi. Daí depois ele foi pro quarto, daí começou a se vestir. Daí eu perguntei, onde tu vai? Daí ele disse, eu vou sair. Eu disse, mas você nunca saiu sem eu, aonde tu vai? Daí ele disse, não interessa. Daí eu disse, então tá, pelo menos deixa o carro para mim, por favor. Vai de outra forma.
sai de outra forma, deixa o carro para mim, que eu quero ir embora. Eu comecei a arrumar umas coisas lá para mim, e disse ele, tu não vai sair daqui, nem viva, só se de morta, ele dizia, né? Viva ou morta, tu vai ficar aqui, porque eu tô com a chave da casa e tô com a chave do carro. Então te comporta, vai ficar quietinha aqui dentro, porque a coisa tá feia do teu lado, ele dizia assim, né? E direto com a faca em cima de mim. Daí ele pegou a faca, se vestiu, né? Pegou a faca de novo, botou do lado do sofá, onde ele estava calçando o sapato. Daí... Daí eu pensei, não, ele vai aprontar alguma coisa, porque ele nunca saiu. Ele quer aprontar alguma coisa comigo e vai sair. Daí quando ele se agachou para amarrar o calçado, daí tinha um halter aqui que a gente sempre fazia exercício, né, do lado do sofá. Daí... Eu não acredito que eu descobri. Uma água, não. Ai. Vamos lá, dona Tânia. Vamos lá. Já estamos caminhando para o final. Vamos lá. Eu entendo a sua dor. E o que aconteceu, dona Tânia? Daí ele se agachou para amarrar o cadarço. Daí eu tinha um halter lá, como eu estava assustada que ele ia me matar e coisa assim, ameaça de tempo já, e aquele dia estava piorando a coisa, eu estava vendo que ele ia tirar a minha vida, porque a faca não saía da mão dele, ele até levou junto assim para colocar o cadarço. Eu pensei, ele vai me matar, vai deixar eu aqui dentro apodrecer. Daí eu peguei aquele halter e pensei assim, não, eu estava bem descontrolada, sabe? Bem descontrolada. Eu tinha tomado medicamento, tomei remédio para dormir, para ver se eu me controlava, me acalmava ou dormia, se fazia de morta, sei lá o quê. Eu estava bem fora. Daí eu me lembro que eu peguei aquele halter e aproveitei quando ele estava com a cabeça baixa, daí eu bati, dei um aqui na nuca dele. Daí com isso ele caiu. Ele caiu e a faca estava na mão dele, daí a faca caiu do lado onde ele caiu. Aí assim que ele caiu, ele ficou procurando a faca. Daí eu fui por trás dele assim, peguei a faca. Ai. Eu peguei a faca com medo que ele ia pegar e vinha por cima de mim. Eu peguei a faca e cortei o pulso dele. E ainda com medo. Depois eu estava toda fora, não sabia mais o que estava fazendo, de tanto medo, de tanta ameaça. Daí eu passei no pescoço para garantir que ele estava morto, porque senão ele ia me matar. Me arrependo muito do que eu fiz. Me arrependo, sim. Ai, a
eu não fazia isso, ia eu. Eu tinha certeza que ele ia fazer algo comigo, me deixar lá apodrecendo, sem minha família ninguém saber. A senhora matou para não morrer? Sim, eu estava muito assustada. Aquele dia que eu me apertei mesmo. Se eu não me defendo, eu ia. A senhora ligou para a polícia? Eu sei que eu desmaiei. Fiquei nem sei quanto tempo, calculo horas, porque eu não sabia mais de nada. Daí até fui na cozinha, assim, não sabia o que fazer. Daí eu me lembrava que a minha mãe usava vinagre assim no pulso quando a gente passava mal. Eu fui me rastejando até a pia e peguei vinagre e comecei a jogar em cima de mim, assim, para respirar. Mas eu fiquei muito tempo caída lá, até ter força. Daí eu consegui ligar para minha filha. Daí eu disse para ela que o Silvio se cortou. Daí diz ela, como se cortou? Daí eu não conseguia falar, daí diz ela, mas ele, como é que ele tá? Daí eu disse, eu acho que ele tá morto. Eu falei isso pra ela, pra não assustar ela. Que fui eu. Eles ficaram sabendo só quando eles vinham na visita que eu falei. Dona Tânia, consta dos autos no boletim de ocorrência da Polícia Militar que o seu filho John ligou e avisou que essa tragédia tinha ocorrido dentro do seu apartamento. Eu perguntei para minha filha o que eu faço, me ajuda. Daí ela disse, mãe, liga para a polícia, sei lá, eu vou falar com o John. Diz ela, ligou para o John, daí o John ajudou ela, né? Daí não sei como foi, para quem que o John ligou, se foi para a polícia, porque a polícia chegou por primeiro ali. Eu desci o elevador quando estava um pouco melhor. Daí eu desci lá embaixo para falar com o porteiro. Daí o porteiro perguntava o que está acontecendo. Daí eu não conseguia falar, eu estava toda trancada, não conseguia, eu só fazia assim. Ele disse, fala, Tânia, fala. Eu disse, o Silvio se matou, eu quero que tu chame a ambulância, alguma coisa para levar ele para o hospital. Daí nisso encostou a polícia lá, enquanto que eu estava falando com o bombeiro, sabe? Daí eles vieram, me atenderam, daí eu falei o caso, daí eles foram para cima comigo, pegamos o elevador, fui até no apartamento, daí eu fiquei por lá de fora com a síndica ou com uma policial, não sei, daí eles entraram lá. E a senhora deu essa versão de que ele havia se suicidado, deu uma versão ali para os que... Sim, eu não queria dizer na hora, e o porteiro também, eu falei, né, que foi ele, só para não dizer na hora que foi eu não estava legal. E a senhora também deu essa mesma versão para os policiais civis que lá chegaram, né? Sim, falei a mesma coisa. E depois chegaram policiais da Delegacia de Homicídios. Uhum. E também chegaram peritos do Instituto Geral de Perícias, correto? Também. E a senhora, como disse daí o policial aqui em plenário, foi convidada a ir até a Delegacia de Homicídios. E a senhora foi? Fui. E lá, a autoridade policial, a delegada de polícia, quando lhe perguntou, junto com a policial Aline, a senhora contou o que aconteceu, correto? Confessou. Confessei. E isso foi gravado. Foi filmado e gravado. Foi na mesa onde presta depoimento? A senhora confessando? Foi numa mesa, Daí tinha gravação e ela até falou, né? Que era para me falar tudo de novo, o que aconteceu, que ela ia gravar. Tá. Mas eu falei tudo para ela, que fui eu. Dona Tânia, por qual razão
a delegada da homicídios subtraiu a sua confissão do processo, do inquérito, da apreciação dos julgadores desse fato, que são os componentes do Conselho de Sentença. Não entendi. Não entendi. A senhora sabe que essa gravação nunca chegou aos autos? Não sei. Não sei se chegou ou não. Nunca vi nada também. Para quem de direito, que era delegado de polícia, a senhora confessou. Sim. Inclusive disse o motivo, que a senhora estava sofrendo violência. Falei também isso. Eu fiz isso porque se eu não fizesse, eu ia. Eu tenho família. Eu disse, agora se tu não tem, como ele sempre dizia que não tinha família. Eu tenho família, eu falei para ela. Eu não queria morrer, entregar minha vida assim. Eu tenho a minha família que eu amo, meus filhos, meus netos. Dona Tânia, a policial Aline Cury, ela confirma que houve a sua confissão e que ela gravou, e que ela presenciou, e que a senhora confessou. A senhora sabia disso? Ela estava junto ali? Sim. Estava as duas. Depois disso, a senhora não tinha advogado naquele momento? Não. A senhora não tinha um familiar naquele momento? Ninguém. Inclusive, a senhora abriu mão de qualquer familiar ou advogado naquele momento? Sim, eu só... Não tinha como, eles não falaram nada para mim avisar alguém, ou, né? Minha família não sabia, minha família estava perdida, não sabia onde eu estava. Eles ligavam para mim, não sabia onde eu estava. A senhora tinha um plano para matar o Coronel Ribeiro? Nunca. Não mato nenhum bichinho, imagina. Só fiz isso para me defender. A senhora tinha advogados na época? A senhora falou que o documento de aquisição do apartamento, a senhora falou meu advogado, né? A senhora tinha acesso ao advogado? A senhora poderia ter ligado se quisesse? Não. Naquele momento, logo em seguida, que tragicamente Coronel Ribeiro veio a morrer, a senhora poderia ter ligado para um advogado? A senhora estava com o celular tinha sinal, tinha bateria, ele estava morto. A senhora poderia ter ligado para um advogado? Olha... É sim ou não, dona Tânia? Eu não pensou nisso? Não pensei nisso, eu estava muito mal. A senhora não pensou em fugir? O carro estava lá, na garagem, não. Com combustível, com a chave no apartamento. Não, eu acho que ia ser pior para mim se eu fizesse isso aí. Outra que, na hora, eu nem sabia onde estava a chave, porque se a senhora saí de carro. Se a senhora quisesse acessar ali e pedir para o porteiro para sair, a senhora poderia sair? Não tinha como, porque... O porteiro não ia impedir da senhora sair. Preste bem atenção no que eu estou falando. Sim. Ele estava morto lá. Sim, se a senhora quisesse pegar o seu celular... Se eu quisesse, sim. A senhora poderia ter acessado a portaria? Sim. Pego a rua? Sim, a pé ou com o meu carro, se eu quisesse aprontar, sair, fugir, podia, com certeza. Só aquele momento eu não tinha lá como avisar alguém na hora do que estava acontecendo, né? Que eu não tinha número de interfone para falar com o porteiro, não tinha nada. Entendi. A senhora limpou o sangue, a senhora colocou roupa para lavar? Estou lhe perguntando se aconteceu isso. Eu estava com um pijama branco, uma calça branca e uma regatinha. Daí, a hora que eu desmaiei, assim, né? Daí ficou mergulhada no sangue, né? Daí, automaticamente, eu estava toda fora mesmo. Daí eu nem sabia o que eu estava fazendo. Tirei aquele pijama, joguei dentro da máquina para bater, sabe? Daí eu só me limpei assim com uma toalha e desci. Coloquei uma roupa que eu tinha ido no supermercado à noite, tudo bem rápido assim. Coloquei a mesma roupa, um tênisinho, uma roupa de academia assim. E daí eu desci para falar com o porteiro, para ele me ajudar o que eu ia fazer, que eu não sabia o que fazer. Não tinha nada planejado? Não, nunca. Nunca me passou isso pela minha cabeça. Dali, da delegacia de homicídio, depois da sua confissão gravada em áudio e vídeo, a senhora vai para o presídio, correto?
Sim. E permanece no presídio até agosto de 2022. Sim. 2 anos encarcerada. 2 anos lá sofrendo, inocente. Foi 22, Excelência? 21, perdão. 2021. 21 é o júri. Veio presa para esse tribunal? Sim, eu fui presa. Veio presa, veio sob ferros, algemada. E daqui a senhora ganhou sua liberdade. Foi absolvida. Aqui sim. Graças a Deus. Deus é mais. Deus é mais. Excelência, a defesa está satisfeita e está lhe devolvendo a palavra. Jurado, tem perguntas? Dona Tânia, a senhora sabe o que motivou o homicídio? A morte ali do seu Silvio? Como? O que motivou essa briga foi essa questão toda de a senhora se sentir assediada e tudo mais? Sim, eu estava muito... Me ameaçava direto, né? Aí chegou uma hora, né? Esbordou, e aquele dia mesmo ele saiu fora do sério, ele ia fazer alguma coisa comigo. Ele ia fazer alguma coisa. Aquelas brigas foram mostradas anteriormente, aquelas brigas no WhatsApp. A senhora, muitas delas não respondia. Como é que eram resolvidas essas brigas? Como eu respondia? Como é que eram resolvidas essas brigas? Que foram ali mostradas por mensagens dele, por áudios? Ele... Antes, assim, quando a gente discutia, sim, ele vivia passando mensagem, assim, bem dizer, à toa, né? Porque para mim se terminou, foi embora, né? Então ele pegava o celular, ele ficava falando o dia todo no celular. Quando eu ia ver, tinha já 5, 6 metros de mensagem. E como que eram resolvidas essas brigas? A senhora ligava? O que a senhora fazia? Sim, a gente resolvia. É que a gente se gostava, né? A gente se amava. Ele pedia perdão, desculpa, não vou fazer mais isso, né? Chorava até pelo que ele fazia por mim, comigo, assim, né? Daí eu não entendia mais nada. A senhora possuía apoio da família? Apoio da sua família a senhora tinha? Eu sou meio surda. A senhora tinha apoio da família? Nossa, tinha. Em caso de divórcio, a senhora teria para quem socorrer? Sim. O Hipólito a perseguia? Como? O Hipólito a perseguia depois da separação? Ou ameaçou a senhora? O Hipólito, ele não aceitava a separação, sabe? Mas ele falou um dia para me assustar e coisa assim, mas daí eu fiquei com medo, E o relacionamento do Hipólito com o Silvio era diferente? Nossa, bem diferente, né? Em que sentido? Se você puder explicar. Com o Hipólito nós não tinha discussão, nós só trabalhava e não tinha briga. Nós não tinha briga, assim, o nosso relacionamento terminou assim, normal, bem dizer, né? Não tenho muito o que reclamar dele. Eu vou perguntar se a senhora já registrou, porque não tinha registrado BO, mas a senhora falou que não tinha acesso ao celular, que não podia sair, né? Nos outros relacionamentos a senhora também perdeu peso, né? Qual relacionamento que a senhora referiu que perdeu peso além desse do Silvio? Foi do Marcelo? Peso? Que a senhora perdeu peso. Alter. Como? Alter, de academia. Não, desculpa. Com um relacionamento que a senhora perdeu peso. A senhora disse, sim, foi com ele. E a senhora referiu anteriormente mais algum? Eu tive mais relacionamento, né? Não, daí que eu perdi peso antes foi quando eu perdi a empresa, né? Daí eu entrei em depressão. Foi com o Hipólito? Não, eu não estava mais com ele. Qual foi então, Marcelo? Não, eu estava sozinha. Eu tinha me separado do Hipólito. Mas a senhora referiu que nos relacionamentos a senhora chegou a perder peso também, ficou com depressão. Era com o Silvio. Com o Silvio. Mas Sim. Nenhum outro relacionamento a senhora teve perda de peso? Ou algum quadro depressivo? Não, tanto assim não, né? Porque eu perdi de 8 a 10 quilos. Até ele ficou com medo, assim, porque meus filhos perguntavam por que eu estou emagrecendo tanto, se eu não estou bem, o que está acontecendo, né? Eu disse, não, a gente pedala muito, vai na academia, e alimentação também. Falei assim para eles não levar para o outro lado, não se assustar, mas na verdade era estresse mesmo, sofrimento. O seu Silvio chegou a ser diagnosticado com alguma doença? Como? O seu Silvio chegou a ser diagnosticado com alguma doença? Não, ele só tinha depressão assim, que ele me levou no médico e tomava medicamento também.
Dele que ele tinha era pressão alta. E quais atitudes do seu Silvio que a senhora pode referir aqui que teriam afastado a senhora dos seus familiares? Também não entendi. Atitudes que o senhor Silvio teria feito para a senhora ficar afastada dos seus familiares? Ele fez me afastar por causa Ele dizia que ele não tinha família e eu também não precisava ter família. Então era para nós dois viver a vida. Não queria que eu, tivesse família, visitar minha família, isso ele odiava, sabe? A senhora sabe com quanto tempo o batizado havia sido marcado já? O batizado era naquela semana, acho que era dia 25 por aí. Mas a senhora soube dele naquela semana mesmo ou já estava marcado com antecedência? Já estava marcado. Não lembra quando? Olha, um mês antes, acho que eles tinham avisado nós pro batizado. Além daquela ameaça que a Nata lhe referiu, que ela teria ficado sabendo, alguma outra ameaça teve também? Do Silvio para mim? Sim, foi da menina do Face, né? E que foi bem feio. Daí depois, uma vez por causa de uma discussão também, daí ele pegou o meu top e quis me afogar com o top, assim, trançou o top aqui e foi apertando o meu pescoço, né? E outra vez também, ele me pegou por aqui, né? Apertou muito, apertou até eu gritar. E quando ele soltou, assim, não conseguia nem me mexer. Quando foi outro dia, estava toda inchada aqui. Não conseguia nem falar. Tudo inchado, minhas amigas. Onde teriam acontecido essas ameaças? Onde teriam acontecido essas ameaças? Em que lugar? No apartamento, onde nós morávamos. Aqui foi perguntado por que a senhora não fugiu em seu relacionamento. A senhora disse que não tinha como, que a senhora tinha, não tinha celular. O seu dia, na data do dia 22, no dia fatídico ali, a senhora comentou que acordou, foi botar toalha para passar roupa. Mais alguma coisa a senhora queira dizer? Eu tinha feito o café, né? Daí depois eu pensei, eu vou pegar a toalha, eu passava a roupa em cima de uma bancadinha, né? Da cozinha para a sala, assim, né? Daí eu coloquei essa toalha lá em cima da bancada e comecei a passar as roupinhas. Ele estava dormindo ainda, né? Eu pensei, eu vou começar a organizar a mala, para quando ele levanta, vai que ele se anima, né? E vai nesse batizado. Mas daí piorou tudo. Daí é onde ele começou a perguntar o que eu estava fazendo ali, né? Ele já percebeu que eu estava me preparando para ir pro batizado, que a gente sempre ia antes e ficava na minha filha, né? Por que não compartilhou tudo o que acontecia na relação com o Silvio para os seus filhos ou família? Não entendi. Por que a senhora não compartilhou tudo o que acontecia com o Silvio e a senhora para sua família ou para seus filhos? Ele não saía perto de mim, eu não tinha como pegar o celular e ficar passando mensagem para os outros. O celular era mais dele do que meu. Não tinha como. Nem eu chegando na casa da minha filha, eu não tinha como conversar com ela. Ele vivia grudado em mim, assim, medo que eu ia falar alguma coisa ou assim. Eu não tinha, só falava lá de família junto com ele, eu não tinha como. Por que a senhora falou que teria sido suicídio no primeiro momento? Por que a senhora falou que teria sido suicídio no primeiro momento? Para ela não entrar em choque, né? Eu pensei assim, não, eu vou com calma porque, né, senão eu vou matar minha filha, né? Mesmo assim, ela assustou muito, mas depois eu falei para ela. Mas a senhora falou para a polícia também que se tratava de suicídio? Falei. Com que motivo? Não, eu falei por causa de tanto a ameaça que ele fazia, né? E também ser batizado, que é onde ele entrou a loucura, né? Que não tinha jeito, que ele estava pior de todos os outros dias, que ele ia fazer algo comigo, daí eu contei que eu fiz isso. O réu tinha interesse na sua situação financeira? A vítima tinha interesse na sua situação financeira? Não sei, no começo sim, ele precisou muito do meus, né? E depois começou a normalizar, né? Daí ele vendeu o carro dele ali por 30 mil, daí diz ele que já vai começar a normalizar o cartão dele, então se eu pudesse ajudar ele, né? Por enquanto, entrada de apartamento, ajudava no mercado, nas mobílias, eu fiz sozinha, decoração, quase tudo eu sozinha. O seu filho chegou aí no apartamento com a nora? Sim. Em alguma oportunidade a senhora ficou sozinha com ele? Que foi perguntado se a senhora teve possibilidade de conversar com o seu filho sobre a situação envolvendo o seu Silvio.
Não, eu só disse para eles que sou obrigada a falar alguma coisa para ti. O Silvio saiu, ele nunca saiu pedalar sozinho, né? E ele saiu porque vocês vieram aqui. E ele esperava que vocês vinham aqui, que a Cris ia pedir perdão para ele. E a senhora relatou nessa ocasião alguma ameaça? Eu? Ah, sim. Por que eu deixei eles entrar e tal, né? Devia ter perguntado antes, tu vai vir aqui pedir perdão? Não, aqui a pergunta é se a senhora, nessa ocasião que a senhora ficou sozinha com a sua nora e com o seu filho, se a senhora relatou as ameaças sofridas pelo Silvio. Ah, se eu falei... Já que a senhora disse que ele saiu, né? Saiu a pedalar porque não queria encontrá-los. A senhora chegou a relatar algum tipo de ameaça para o seu filho? Não, eu não queria dar mais problema para ele, sabe? Só assim, falei que ele saiu, né, nervoso, porque a Cris está chegando ali, então se não era para pedir perdão, ele ia entrar dentro de casa só a hora que ele sair. Esses vídeos que a senhora relatou, né, que teriam questões íntimas da senhora com ele, a senhora sabe onde é que estavam? Não. De onde que ele filmou, a senhora não sabe? Não sei. Além dessas ameaças, desse constrangimento que a senhora alega que teria motivado a morte, algum documento teria motivado algum tipo de atitude da senhora? Foi referido a um documento que teria sobre rasgar esse documento, que teria que some com ele, alguma coisa assim? Acho que foi daquela confissão de dívida, né? Que eu emprestei os 100 mil para ele. Mas essas ameaças teriam relação com esse documento? Também me ameaçou, porque ele saiu de lá de casa, eu já tinha transferido o dinheiro para ele, daí ele saiu obrigado de lá de casa, veio para Floripa, e eu não deixei ele levar esse documento junto. Daí eu pensei, não, se ele terminou comigo, né, eu vou esconder esses documentos e para ter prova, né? Daí depois, quando nós voltamos normal, daí eu falei para ele que o documento eu tinha botado debaixo do colchão da cama e... Nessas mensagens que foram passadas, foram referidas várias vezes que a senhora precisava mudar, que a senhora seria grossa. Que tipo de atitude da senhora que gerava esse tipo de discussão com ele? Quando? Que ele referia que a senhora era grossa, que a senhora era sempre agressiva, gritava com ele. Naquelas mensagens que foram lidas e foram passadas. A que atitudes da senhora ele se referia? Sei lá, isso era coisa da cabeça dele. Ele dizia que me amava, ia fazer de tudo para mim, assim como nas mensagens, né? E depois já atrás, se eu não respondia, já atrás ele já começava a me botar lá para baixo, sabe? Porque tu é agressiva, porque tu é doente, porque tu é não sei o quê. Ele ficava falando sozinho assim. Eu não podia falar nada. Já não falando nada, ele inventava coisa de mim. Daí depois ele estava bom de novo. E na mesma, já em seguida da mensagem, já metia o pau de novo. Daí eu não sabia mais nada do que ele queria. A senhora disse ter usado um halter, né, para poder usar na vítima. A senhora lembra quantos golpes deu nele? Olha, que eu me lembro foi um. A senhora chegou a mexer nos tapetes lá na hora? Eu tinha uma cadeira que ele estava entrelaçando os pés entre meio a cadeira. Daí eu tinha aquela mesma toalha para passar a roupa, eu tinha em cima daquela cadeira. Daí essa cadeira ameaçou cair assim, né, porque ele estava mexendo com os pés. Daí eu tirei aquela cadeira e a toalha caiu no chão, no sangue, daí eu deixei ali. Daí levantou a ponta do tapete. E aqui a senhora disse, perguntando sobre limpar a roupa, a senhora disse ter tirado, porque a senhora desmaiou, ficou suja, tirou o pijama branco, né? Isso. A senhora também falou que tomou alguns remédios. Que tipo de remédio que a senhora tomou? Eu tomei para dormir, calmante para dormir. Na noite anterior? Não, na hora lá. Porque ele pegou as cartelas dele de 3 tipos de remédio, além do calmante que ele tomava. Ele tomou uma cartela de pressão alta e uma de alergia e uma para dormir, calmante dele. Mas ele tomou uma cartela inteira? Todas 3 inteiras, até os policiais que estavam lá. Tá, e a senhora? Porque foi perguntado se a senhora tomou algum tipo de remédio que deixou a senhora, porque a senhora falou que estava meio Sim, sonda. eu tomei também, não sei quanto, se foi 1, 2, 3 ou 4, eu sei que eu estava bem fora, não sabia o que fazer. Quando a senhora acordou? Não,
Antes, Eu perguntei na noite antes anterior, na ela luta, falou, sabe? Na luta, Mas a luta foi de manhã. Sim, mas eu tomei de manhã. Mas era para dormir. Sim. E a senhora... Não, porque eu vi que ele tomou. Daí depois eu pensei, eu vou tomar alguns para me dormir, para não ver nada, né? Se quer me mata dormindo, né? Porque eu não posso fazer nada. Daí eu tomei uns 4 ou 5, sei lá, não me lembro quanto. Eu sei que eu não sabia o que eu estava fazendo na hora ali. Ninguém da sua família acompanhou a senhora na delegacia? A minha família acompanhou. No dia depois que a senhora foi para lá? Sim. Alguém acompanhou a senhora? Não, para lá no dia não. No dia não? Não tinha ninguém. Meus filhos estavam me procurando pelo telefone e o telefone nem estava mais comigo, sabe? Eles nem sabiam onde eu estava. É isso? Podemos encerrar então? Então a gente encerra o seu interrogatório, a gente vai partir para... Depois de um novo julgamento, o júri considerou Tânia culpada. Ela foi condenada a 8 anos de prisão em regime fechado. A justiça entendeu que ela atacou a vítima de forma que impossibilitou qualquer chance de defesa. Porém, os jurados reconheceram que havia um forte motivo emocional por trás do crime, o que ajudou a reduzir a pena. Ela não poderá trocar a prisão por penas alternativas, nem teve a pena suspensa. Por outro lado, poderá recorrer em liberdade até que a condenação se torne definitiva. A justiça também determinou a destruição dos bens apreendidos e que Tânia deverá pagar as custas do processo. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!